Sejam muito bem-vindos ao Zone X-Cast. A gente está na segunda edição hoje, né? Primeiro tivemos com o Define, tivemos com a Chris Olson. Foi espetacular, uma experiência muito massa. E hoje a gente está inaugurando aqui o segundo episódio com dois caras maravilhosos. O Lucão aqui, meu brother, tá sempre junto comigo. A gente está com a equipe aqui, o Paulinho, a Gabi. E a gente tem dois caras aqui maravilhosos, que é o Antônio e o Mozart. E o Lucão. Então eu queria começar... Faltou só os dois relógios. Eu queria começar perguntando pro Mozart se o nome dele é uma homenagem ao compositor austríaco. Então, eu recebo muitas piadas, né, referente ao meu nome, mas eu herdei o nome do meu avô, né, e não tem nada a ver com o ramo artístico, digamos assim. Né? Então, meu avô nasceu em Pelotas e tinha um curandeiro lá. E aí esse curandeiro era muito famoso na cidade, e meu avô, quando nasceu, recebeu em homenagem o nome como Mozart. E isso foi se disseminando na família, né? Então, hoje, meu nome é Mozart Mancuso Janner Neto. Nome de rico, né? Que legal. Então, nome de Mancuso? Mancuso legal. Janner Nome Neto, de rico, né? Exatamente. Isso aí o cara já nasce com uma conta na XP Investimentos. Né? Não é bem assim. A gente começa de baixo. Já o Antônio nasce com uma continha no Banrisul, mais humilde, né? Caramba, o primo pobre do Mozart. A gente quer agradecer também os nossos patrocinadores, Concept GBA, né, que estão patrocinando hoje aqui o nosso segundo episódio. Antônio, querido Antônio, um cara que eu já compartilhei muitas taças de vinho também, muitas bandas de jet ski. Boa, Zé. E muitas assembleias de condomínio também. Também. Muita disputa de condomínio. Mas disputa que a maioria eu venci, né? O pai leva. Que aí vocês têm o Lucas, né, velho? Aí fica uma coisa meio desproporcional. Mas muito legal é quando a gente chega numa assembleia, falando de verdade disso, né? Não é uma rasgação de seda, porque a gente tem uma relação de amizade, né? Quando a gente vai em algum condomínio, enfim, que a gente participa de alguma concorrência, a gente encontra o Antônio, a gente encontra, enfim, grandes empresas, médias empresas de mercado. Porque a gente sabe, né, cara, que são pessoas sérias, são pessoas honestas, assim, e a gente já falou em muitas assembleias. Então, assim, não importa quem vocês forem escolher hoje, tenho certeza que qualquer uma dessas empresas vocês vão estar bem servidos. Certamente. Porque são pessoas que a gente tem como amigo, a gente sabe do trabalho, enfim, que a Globo está desenvolvendo há quanto tempo já em Porto Alegre? 9 anos, Lucas. Que loucura, né, 9 cara? 9 anos, cara. E me diz uma coisa, cara, porque é uma dúvida também que eu tenho, acho que eu nunca te perguntei isso, né? A tua formação é engenharia mecânica. Tá aí, como é que tu caiu nesse lance de condomínio? Conta um pouco do teu background pra nós. Aí foi assim... Gostou do background? Eu botei no Google Tradutor. Cara, nome sofisticado. Não, eu tô vindo. A Alvorada não me ensinou isso, né, pai? Isso aqui eu aprendi aqui na Félix. Eu trabalhei bastante tempo em indústria grande, uma indústria de cutelaria, fazendo mais engenharia. Entrei no programa trainee, acabei passando por todas as áreas. E a maioria desse pessoal técnico assim acaba se transformando num administrador, né? Aí conheci o Silvio, meu sócio lá, o Silvio, há muito tempo atrás, numa corrida de kart lá, que depois vou contar para vocês. E aí a gente, num determinado momento, a gente resolveu parar um pouco, né? O Silvio também trabalhou em multinacional muito tempo, 20 anos, 21 anos na mesma empresa. Quando a gente trabalha muito tempo numa empresa assim, tu acaba virando aquele número, né? Tu já não consegue mais agregar tanto à empresa, coisa assim, tu já te sente um pouco não tão produtivo, assim, né? Tu já tá num patamar diferente. E a gente cansou um pouco dessa vida e aí a gente resolveu fazer alguma coisa junto, né? Aí a gente não sabia o que fazer junto, a gente abriu um escritório. A gente locou um escritório, sem ter o que fazer ainda, ali na Carlos Gomes com a Furriel. Pô, eu lembro desse escritório. Condomínio Nova Era ali. Em cima do Café Valkyria. Em cima do Café Valkyria, isso mesmo. Tá, mas aí vocês montaram para Montamos escritório, tinha lounge, adeguinha, tinha TV, mesa de reunião, as 2 mesas e... Então, balaqueiro vocês já eram antes? Desde o início, né? O que a gente fazia? Nada. A gente só saía de casa e ia pro escritório sem saber o que fazer ainda. As mulheres diziam que era pra gente fugir delas, né, cara? Pra ter um lugar pra não passar o dia inteiro em casa. E aí a gente pensou, pô, o que nós vamos fazer, né? A gente, pelas formações, assim, a gente podia fazer um monte de coisa. Podia fazer consultoria em qualidade, podia fazer implementação de ISO e uma série de coisas. Representação, a gente pensou, chamava a gente no escritório para tomar vinho, conversar. É um podcast ao vivo lá, né? Uma resenha. E aí o pessoal ia lá, final de tarde, ficava conversando, mas não sabia o que fazer ainda.
Até que a gente pensou, cara, vamos ter que profissionalizar um pouco esse troço. Aí a gente encomendou uma pesquisa, cara, no Rio e São Paulo ali para entender isso há 9 anos atrás, quais eram as profissões que estariam em voga aí nos próximos 5 anos, mais ou menos. E aí veio a maioria delas na área de TI, né? Porque naquele tempo já se enxergava que ia bombar esse mercado. Mas uma delas vem o sindicância profissional. E a gente olhou aquilo e disse, os caras estão loucos, né, cara? Como é que os caras podem enxergar isso? Não, no São Paulo e no Rio já vinha acontecendo isso há 9 anos atrás. Tu tinha recém-iniciado aqui e lá já bombava, Zé. Né? E aqui ainda engatinhava esse tipo de coisa. E aí a gente resolveu entrar, né? E aí decolou, né? No início ali, a gente... Aí mas tem uma experiência com os síndicos moradores? Não. O Silvio sim, eu não. Né? Mas aí tem uma passagem engraçada no início, assim, que a gente... O finado Vanderlei, querido Vanderlei Aragão, né? Hoje a Carlinha tá conosco, a filha dele, aí um beijo pra Carlinha aí, que é uma finado querida. Vanderlei, eu não sabia, ele cara. Morreu, cara. Cara, eu não sabia. No ano passado, acho, né? Foi, acho que ano passado. Não sabia mesmo. Querido. E aí ele era talvez o único curso que tinha aqui no Sul aí, de sindicância, e a gente pensou, a gente tem que fazer um curso de sindicância, né, cara? Pra dar, assim, credibilidade quando a gente for se apresentar em algum lugar. E aí a gente fez contato com ele por telefone. Achou ele no Google, fez contato com ele por telefone, ele atendeu, que ele é meio brabão, assim, tinha uma personalidade forte, né? E aí ele disse, não, vamos fazer, a gente faz por Skype. Ele disse, não, Skype nós não queremos. Ou então tu vem aqui no escritório, senta na mesa e deu, o curso é tanto e é bom, vamos ter que fazer, Silvio. A gente acabou pagando o curso e a gente disse, cara, que saco isso, não tem que fazer um curso de sindicância, o cara vai nos ensinar a mexer em planilha de previsão orçamentária, esse tipo de coisa, uma planilha que a gente está acostumado, a gente está acostumado a fazer administração. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar para ele de novo e dizer para ele, não, fazer o seguinte, a gente paga o curso e o senhor nos dá o diploma. O diploma. Cara, ligamos para esse homem e disse, não, a gente quer o diploma. Esse cara ficou muito brabo. Você é uma bem capaz. Vocês vão cursar todo o curso. Eu vou aí, nós vamos passar o turno inteiro da tarde, eu vou ensinar tudo para vocês e ainda no final, na sexta, nós vamos fazer uma prova que eu vou filmar uma assembleia, uma simulação de uma assembleia, e se vocês não passarem, eu vou rodar vocês. Que loucura. E aí a gente subestimou, dizendo, não, vamos pegar o diploma lá, a gente já conhece esse tipo de coisa. Não, mas a gente depois acaba descobrindo, né, Zé? Que mesmo que tu saiba administrar a sindicância, tem uma série de mazelas que tu precisa saber como atender teu cliente, como se posicionar e assim por diante. E aí a gente acabou entrando nesse mercado e aí só bombou, né, Lucas? Sim. A gente fez... E o que foi a virada de chave? Porque eu lembro, conheci vocês lá no início, mas do nada eu vi vocês estavam com 40, 50, 60, 70, 80 condomínios, o negócio cresceu também, absurdamente, né? Não, é um trabalho mesmo acho que de contatos, né, cara? Hoje, quantos condomínios a Globo atende? 83. E isso vocês atendem em carteira somente em Porto Alegre, né? Canoas também. Tem Canoas também. Grande legal, Porto Alegre ali, Canoas. Porto Alegre, Grande Porto Alegre. E o que é a estrutura hoje que a Globo tem, assim, de funcionários? Nós somos em 10 síndicos lá na Globo, mais um staffzinho, assim, de escritório, né? Que legal, cara. Mas aí bombou porque a gente acabou indo para as administradoras, né? Eu assisti o último podcast aí com a Cris, uma queridona aí. Demais. Acho que para nós, para os nossos escritórios, foi super importante, porque deu uma super alavancada no escritório. Claro que tu tem que retribuir com um belo trabalho, porque não adianta, né, tu receber indicação, tu ir lá ganhar um condomínio, vender a tua empresa e depois não entregar. Sim. Então isso é uma coisa que... E mais do que isso, também gerar negócios para as administradoras, né? É, claro. Uma via de mão dupla, né? Via de mão dupla. A gente sabe que os caras nos indicam porque gostam do nosso trabalho, entendem que são marcas relevantes em Porto Alegre, mas eles querem uma contrapartida que é indicação de condomínios para a carteira deles. E depois isso se multiplica, né? Na verdade, os condomínios que a gente atende começam a indicar os próprios moradores para os seus parentes, né? E tu sabe que uma coisa massa assim também, não sei há quanto tempo eu te conheço lá a tua empresa, mas a gente sempre teve uma relação, né?
A gente nunca concorreu, né? A PH3 nunca concorreu assim com vocês, embora a gente já tenha se cruzado em várias assembleias. Que condomínios da PH3 já foram para a Globo e da Globo já foram dança das cadeiras. Dança das cadeiras, né? Porque isso aí é da vida, não tem o que fazer, né? A gente sempre diz que tem um prazo de vencimento, né? A gente sentou com um síndico essa semana que está há relativamente pouco tempo no mercado, né? E de um mercado específico, aqui fora de Porto Alegre, ele falou, olha, meu sócio, enfim, ele não pode ver a fulana de tal, porque ele não vai nem no mesmo ambiente que ela, que é uma concorrente. Cara, é muito louco isso, porque nós louco, aqui, cara. Por exemplo, cara, isso é zero. É zero. Olha, não tem algum que tu não goste, cara, bem pelo contrário. Nossa, a gente se relaciona com a grande maioria dos síndicos e muito bem. Claro que é onde tu consegue, né, que é o nosso caso, por exemplo, a gente conseguiu transcender a relação profissional do mercado, de se ver só assim, que a gente toma vinho junto, a gente janta junto, faz um monte de coisa. Claro. Isso eu acho que é o mais massa, assim. É o mais legal. Quando eu comecei... Já viajaram pra Jurerê Internacional juntos, andaram de lancha em Jurerê juntos. Vocês estão muito finos, né? Se tu tivesse conhecido... O Zé agarrado na minha cintura. Cara, se tu tivesse conhecido o Zé em 2009, quando montou a PH3, ele ia te levar para um cisne branco. Que legal, cara. Agora tá nessa aí. Mas isso é legal, cara. E quando eu comecei um pouco antes de vocês ali... Mas vocês também acompanharam o crescimento da PH3 e a gente acompanhou o crescimento de vocês, cara. Isso é muito massa, assim, cara. Porque não tinha nenhum tipo de ataque, não tinha... Nós somos os maiores. Vocês são grandes também, talvez o segundo ou terceiro maior player daqui. E como isso é massa, cara. Porque eu tenho visto... A gente fala muito sobre isso, né? De vários síndicos que são entrantes no mercado, assim, e tal. E a gente que quer mostrar muito trabalho e tal. E a galera, às vezes... eu sempre falo isso pros meus filhos... Cara, tem uma escada com 10 degraus, mano. É 1, depois é o 2, depois é o 3 e assim por diante. Às vezes é neguinho. Cara, mas é neguinho que quer ir do 1 pro 4, às vezes, do 1 pro 5. E aí, se tu não vive aquele processo... Não, ele volta pra ti. Lá na frente ele volta pra ti e tu tem que reviver aquilo, E a gente tem uma máxima lá, assim, que é... esse mercado vai sempre rodar, né, Zé? Sabe que isso vai sempre acontecer. A gente tem um hábito assim, a gente nunca fala mal, detona, denigre o trabalho, a imagem do síndico que saiu. Porque a gente vai sentar daqui a pouco num encontro, numa mesa... A gente fala mal entre nós. Né? Talvez nessa mesa de alguns. Quando as câmeras desligam, a gente faz uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha aqui. Mas a maioria das vezes, para os condôminos, quando a gente entra e assume, e os caras vêm e eles estão acostumados a fazer isso. Conselho, mas detonam o síndico anterior. E é assim, porque sempre o síndico que saiu é o culpado. Sempre, né? Muitas vezes não é, muitas vezes é até o contexto da... É que nós já somos maduros o suficiente para entender que o mercado compra assim, né, cara? A gente nunca fala mal de ninguém, cara. A gente sempre diz, olha, ok, vamos criar um marco zero aqui, vamos daqui para frente, vou recuperar as coisas para vocês aqui, vamos dar uma olhada, mas... detona zero na fogueira aqui. Sabe? Quais são os 3 principais problemas, assim, de gestão condominial que diz respeito a síndicos? 3, pensei em 3 aí. Eu não sei, eu não sou síndico, Antônio. Tu foi muito profundo agora. Os 3 piores. Mas tu diz em que sentido, assim? Maiores que o síndico assim, dia a dia, precisa. Assim. Cara, eu vou te dizer pra mim, na minha opinião hoje, que é o problema hoje que eu vivo diariamente na PH3 é, cara, atendimentos. Que engloba 98% da empresa de síndico. É atendimento, mano. Tu conseguir, não padronizar, mas tu conseguir estabelecer algum tipo de contato que seja mais universal e que tu não deixe nenhum tipo de resposta ou ruim, ou intempestiva, ou não dada, ou insatisfatória, ou não dada, entendeu? Eu acho que está comentando 2 situações bem interessantes que servem para qualquer negócio. E no ramo condominial a gente também passa por isso, que é personalização de um lado, escalabilidade do outro. É muito difícil. Né? Ou uma coisa ou outra, né? Elas estão andando em linhas opostas. Sim. Né? Eu acho que o ponto crítico de qualquer negócio não é diferente no ramo condominial, é como conduzir a escala, né? Porque vamos lá, acho que qualquer empresa quer ter um crescimento, seja orgânico ou não, né? É aquilo que eu falo, ou a gente está subindo ou caindo, não tem meio termo. Né? Eu acho que empresas que estão estáveis, né, é um pouco perigoso, né, nesse mundo corporativo em que a gente lida com muitas questões, e do outro lado a personalização. Eu acho que a gente tem um morador, enfim, ou qualquer cliente, né, que quer atenção cada vez mais. Então, mas deixa eu te perguntar.
Por exemplo, o teu negócio é uma empresa de facility, certo? Isso. Vamos lá, mão de obra 100% humana. O que é difícil pra caramba de fazer a gestão de todo esse negócio. O que tu acha, e aí vamos falar de personalização, de escalabilidade, mas o que tu acha, por exemplo, um parêntese, eu li no primeiro podcast que a gente fez aqui, que estava o Define e a Cris, o Define falou de um livro, né, que são organizações exponenciais. Eu saí daqui, fui comprar o livro e eu li o livro em 2 dias. Os caras falam muito de uma questão, cara, que enfim, fala de muitas coisas, enfim, mas eles falam que, por exemplo, a tecnologia é um negócio que substitui aquilo que não gera relacionamento. Tudo aquilo que não gera valor no relacionamento, tu pode colocar a tecnologia que ela vai substituir aquele processo automação. Na tua empresa. Aquilo que gera relacionamento, cara, esse aí eu tenho que fazer. Tu faz, alguém tem que fazer. Mas aquilo que não gera valor, cara, bota uma máquina, ela vai fazer para ti. No caso de uma empresa de terceirização lá, né, de mão de obra de portaria, de limpeza, de vigilância e tal, o que tu acha no teu negócio, né, que pode ser substituído no sentido de dar escalabilidade, não no sentido de tu perder mercado? O que tu acha que pode ser substituído, por exemplo, por automação, por tecnologia, por um aplicativo? Não sei. E eu quero fazer uma pergunta antes de tu responder essa, se for possível. Até para que a galera possa te conhecer um pouco mais, a gente já sabe um pouco da tua história. Vamos lá, falou um pouco do significado do teu nome, de onde veio, da tua origem, mas eu quero saber um pouco da história do Mozart. Antes da GBA, como é que tu entrou? A GBA eu sei que é uma empresa familiar que tu entrou, então assim, o Antônio empreendeu, né, criou um negócio, ele com um sócio do zero, tu pegou um negócio, enfim, que em andamento, que a gente sabe da responsabilidade que é, pelas comparações que existem. Eu quero escutar um pouco da tua história também, para que as pessoas possam te conhecer melhor. Vamos lá. Bom, para contar um pouquinho da história da GBA, eu preciso contar um pouquinho da história da minha família, especificamente minha mãe, né? Minha mãe sempre foi apaixonada por RH e ela fundou uma marca em 1994. Essa marca fazia recrutamento e seleção especializados para cargos operacionais, administrativos, técnicos, gerenciais e tal. Então eu cresci muito dentro desse berço, porque a empresa dela atendia pequenas, médias e grandes empresas. Ela começou do nada, veio de família muito pobre e tal, conseguiu startar esse negócio e começou a evoluir. Essas empresas que ela abriu o relacionamento começaram a convidar ela para prestar outros tipos de serviços. E ela, para tentar fidelizar o cliente, ou até mesmo não perder aquela parceria, ela começou a abrir outros mercados, especificamente terceirização de serviços e intermediação de mão de obra temporária através da lei antiga, né, 6.019, da área da indústria talvez tenha um pouco de intimidade com isso. Só que ela nunca quis tocar a terceirização, ela se tornou muito forte na área de recrutamento e seleção e na intermediação de mão de obra. A visão dela era sempre a seguinte: poxa, ter a responsabilidade de um funcionário alocado dentro de um condomínio ou dentro de uma empresa é muita responsabilidade. Tem risco trabalhista, tem questão de fluxo de caixa, porque tu trabalha com um contrato fechado por budget. Então, tu precisa ter uma gestão muito fina, né, para cuidar do teu funcionário, para atender o cliente e atender todas essas partes da melhor forma possível. Então, brincadeiras à parte, ela fugia que o diabo foge da cruz, né? Então, ela realmente não queria, mas por uma situação meio forçada, ela continuou a tocar esse negócio. A empresa não cresceu, não evoluiu, porque isso não era o métier dela. E eu, né, comecei a trabalhar desde cedo, desde 15 anos, fazendo de tudo um pouco dentro dessa empresa que ela tinha, né, com todos esses serviços. Chegou um determinado momento, ali 20 e pouquinhos, eu tomei a decisão de, né, tocar a área de terceirização de serviços. Eu achava o recrutamento e seleção um pouco superficial, porque, vamos lá, a gente contrata um profissional, entrega ele e o relacionamento, o desafio, o resultado e tal, fica por conta do cliente. Então, o relacionamento terminava ali. Né? Tu achava a pérola lá e largava na mão pro cara terminou, em troca de ganhava X uma taxa administrativa e tal. Já que tu tinha o talento de achar essas pessoas que eram boas, bota trabalhar para ti. Exatamente. E na intermediação de mão de obra temporária, que muita gente confunde, a intermediação de mão de obra temporária, ela faz apenas uma intermediação administrativa. Ele não é responsável legal daquele profissional. Então, também é um relacionamento um pouco superficial. E eu cheguei e disse, olha, eu quero tocar esse negócio, não conheço, minha família não tinha muito know-how nesse sentido. E eu peguei a empresa ali com 15 funcionários. Comecei eu e mais um. Isso em que ano? 2015. Agora, meados de 2015. Cara,
E aí eu comecei fazendo supervisão, já sabia fazer recrutamento de seleção, folha de pagamento, emissão de nota fiscal. Nas minhas horas vagas eu ligava para clientes para tentar vender e tudo mais, tentava agendar visita, aquela história de quem começa faz de tudo um pouco, não tem vaidade. Sim. Né? Colocava o celular, despertar de madrugada para fazer supervisão noturna, né? Porque a gente, enfim, começou a pegar posto de portaria e tudo mais, e a gente foi indo. À medida que a gente foi crescendo, eu fui contratando pessoas para me ajudar. E, claro, eu sempre me preocupei em estudar o mercado. E isso era uma coisa que me chamava muita atenção na terceirização de serviço, que se aplica em outras áreas também. Os profissionais, de modo geral, assim, trabalham muito na questão empírica, o que é extremamente importante e pesa. A gente está falando de cancha, de experiência e tudo mais. Mas o lado do estudo, do conhecimento e tal, fica totalmente a desejar. Então, eu fiz o meu tema de casa, de tentar entender como funciona esse mercado especificamente, até que chegou um ponto, né, que somos aí praticamente 400 funcionários, 12 estados do Brasil, e é um baita desafio. Hoje a gente tem na carteira condomínios e empresas privadas, e hoje a gente tem um time muito mais estruturado, com supervisão, com coordenação, com time comercial, departamento pessoal, financeiro, faturamento. Mas caraca, é guerra todo dia. Pô, 2015, de 15, hoje tá em 400. Cara, parabéns, cara. Demais. Exponencial crescimento. Orgulho da mãe. Pô, então... até hoje a gente brinca dentro de casa, né? Minha mãe ainda não defende a terceirização. Essa seara aí é perigosa, né? Eu sempre falo e tal. Mas eu sou apaixonado pelo que eu faço, assim. Eu acho que trazendo, assim, para o ramo condominial também, acho que um item muito importante para qualquer síndico ou empreendedor é a gestão das emoções também. A gente está lidando com relacionamento o dia inteiro, a gente está sendo testado o dia inteiro, né? Numa ponta a gente tem que atender o cliente. Lá dentro da GBA a gente tem uma cultura de que funcionário é cliente, né? Então não adianta a gente ter um bom relacionamento com o cliente da ponta e não tratar bem o funcionário, né? Então, falando sobre escala e personalização, né? Eu acho que existem algumas iniciativas que personalizam e que te dão escala. Vou dar um exemplo assim prático no nosso negócio lá. A gente tem o CAC, Central de Atendimento ao Colaborador. O Ministério do Trabalho me obriga a contratar jovens aprendizes. Existem cotas. A gente traz esse time de jovens aprendizes para fazer o CAC. O dia inteiro respondendo mensagem just in time. Sim. O funcionário tem a mesma visão do cliente. Quando ele está com um problema, uma demanda, ele quer ser atendido para ontem. Ele não quer que o supervisor chegue lá, dê um bom dia, e aí chega o funcionário e diz, pô, tô com um problema em casa, amanhã eu não vou ir. O funcionário simplesmente abandona, não é bem atendido. Então, é um grande desafio. E na outra ponta, obviamente, a gente tem um cliente extremamente exigente, o que está no seu direito, né? Eu acho que o mercado está evoluindo muito com isso. E falando sobre tecnologia assim, do mercado, eu sempre falo, construa um negócio que seja capaz de quebrar o teu mercado. Porque se tu não fizer, alguém vai fazer, né? Então, é algo que a gente tem que prestar muita atenção. O mundo é muito dinâmico, muito globalizado. Agora, recentemente, estourou uma puta tecnologia que é ChatGPT. Inteligência artificial, que saiu lá do Vale do Silício. Todos os caras fodas assim, do mercado estão falando sobre isso. E a gente está falando sobre inteligência artificial. Bizarro. Quando me falaram, eu falei aqui, cara, mais um 0800 enchendo o saco. E eu já ouvi muito cliente. Mozart, eu tô te contratando, sabe por quê? Porque eu odeio empresa 0800. Odeio. Quando a gente liga pra Vivo, pra Claro, como é que a gente sente? Já fala assim, ó. Eu tô com uma agenda lá pra ligar pra Claro pra resolver um negocinho de conta, assim, já passou um mês, assim, eu olho postergando, assim, né? Vai postergando. Sabe que tem uma startup em Brasília que qualquer problema que tu tiveres com uma dessas operadoras, tu liga pra essa startup, passa o número do teu contrato em alguma dessas concessionárias, se tu diz o que tu quer, e eles fazem pra ti esse serviço, te ligar pra lá e cancelar um produto ou um serviço, por exemplo. Eles ficam enchendo o saco da empresa até os caras conseguirem cancelar. Mas esse ChatGPT, assim, é apavorante, sério. Eu escutei e tal, dei uma lida, eu falei, não, vou experimentar. Na verdade, essa tecnologia é uma inteligência artificial que interage com o humano, mas com uma linguagem muito natural. E tu põe muitas variáveis numa conversa verbal ou escrita
e responde de igual para igual. E ela não tá nas últimas versões ainda, né? Não tá. A Microsoft comprou e tal. A próxima versão agora é uma coisa sério, estúpida, monstro. Assim. Monstro. Então, assim, eu acho que na terceirização de serviço existem alguns mercados que serão absurdamente impactados, talvez da noite pro dia. E eu sempre faço advogado do diabo. Não é se, e sim quando. E sim quando. Então, e são todos os mercados, né? Todos. Eu estava lendo uma matéria que as escolas, o ensino em si, está preocupado com isso, porque é uma ferramenta que tu fazer um TCC ali, tu coloca e o cara te... Mas o problema não é a ferramenta para fazer, o problema é o TCC, né? Que não tem sentido nenhum. O TCC que tem que acabar, né? Porque um troço que não... não tem, mas hoje ainda tem e tu precisa fazer, entendeu? O modelo educativo é muito atrasado. Né? Tanto não concordo com o TCC que eu nunca terminei, né? Pelo TCC, né? Pelo chato, aí tu nem quis, já sabia, né? Uni, a Selv, tudo que tem de Uni, EAD, gente, eu nunca consegui. É verdade. Não dava. Cara, uma pergunta para ti também, né, cara? Como eu sei que é um mercado muito próspero também, esse mercado da terceirização, né? A gente sabe que, enfim, como tu falou, cresceu muito rápido, né? Cara, e qual é o teu objetivo para os próximos 5 anos dentro da GBA? Cara, assim, quando eu entrei nesse negócio, por saber que é pepino, aquilo que eu falo, assim, pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Isso aí. Dá o mesmo trabalho. Então, realmente, quando eu entrei nesse negócio, foi com ambição. Eu não sabia como fazer. E, de novo, a gente aprende todos os dias. Todos os dias a gente lida com uma situação. Mas hoje, o objetivo da GBA, que já estamos alcançando, é a capilaridade nacional, né? Atender 2 tipos de clientes. O ramo privado, daí eu estou falando de empresas, né? E o ramo condominial. Então, a gente está muito focado nisso. A gente está totalmente fora da administração pública, por motivos específicos, enfim. Mas o nosso objetivo é esse, né? E o nosso crescimento... A gente sempre fala, né? Os primeiros 5 anos são extremamente árduos. Parece que do dia para a noite... Engrena, né? Do dia para a noite, ironicamente falando, né? Porque a gente trabalha muito, enfim... para poder subir cada degrau, né? E a gente respeita. Então, assim, é uma empresa que se preocupa com a ponta, e a gente está falando do funcionário especificamente, se preocupa com o cliente. Eu quero ligar para o Antônio e dizer assim, Antônio, tô fechando com um condomínio lá, posso dar o teu telefone para tu falar da GBA? Fica bem confortável, se tiver que meter o pau, mete, né? Mas, né? Então, porque não adianta criar um castelo de areia também, né? E o desafio que eu acho que o síndico tem, né, e o condomínio de modo geral, qualquer empresa tem. Escalabilidade e personalização. Né? De novo, ninguém gosta de ser atendido por um 0800, ninguém gosta de ser tratado como alguém indiferente. E esse alguém é quem? Às vezes é o morador, que quer ouvidos. É o síndico que tem que mediar. Que é aquele atendimento pessoalizado. Tu já teve alguma experiência boa ou ruim de interação com o síndico como consumidor, como usuário? Cara, eu acho que o nosso trabalho ele é diário. Ele é full time. Não, eu digo assim, modo de pessoa física hoje, tá? Alguma interação que tu tenha com um síndico, assim. Até é legal ter a visão de alguém de fora, né? Embora tem um condomínio novo que tu tá morando. Tem síndico profissional tem síndico? Ou é só assim, é síndico morador? É síndico profissional. E aí? Eu nunca viu nem... Eu, por curioso, né? Enfim, fazendo meu tema de casa, fui lá falar com o gestor do síndico. E aí, cara, o síndico aqui é morador, é profissional e tal. E ele meio espiado, né? Daí eu, não, é profissional e tal. Eu, tá, mas quem é? Quem é o síndico que tá aí? Daí falou o nome. Pode falar. Não, acho que não precisa dizer, até porque a gente vai perguntar por que não tá a Globo ou a PH3, né? Não, mas eu não tenho nada de... Quem é o cara? É Porto e Oliveira. Eu conheço a Carla. Amigos, Carla, sim. Eu venho batendo na porta dela todos os dias lá. Ó, cara, se estiver vendo esse podcast... Olha lá, fala aí, ó. Vamos voltar a conversar, hein? Enfim. Eu entrei num empreendimento novo. Muito desafio. Tá ganhando dinheiro, né? Ele comprou um apartamento, senhoras e senhores, que eu vou te dizer, hein? Apartamento não é pra solteiro, é pra gente que quer casar. Né? Então tá, né? Mas enfim, é bastante desafiador lá a rotina. Como nós somos prestadores de serviços, né? Eu tenho esse olhar. Então, além da experiência do cliente, eu consigo entender o outro lado. Mas o que a gente tem que entender é que o morador da ponta, ele não quer saber e ele tá no direito. Ele quer pra ontem. Tu atende o teu condomínio? Não, eu não atendo. Não? Não atendo.
Ainda. Tá lá, nós vamos conversar. André. Eu entrei lá dia Carla. 20 e poucos de dezembro, né? E o condomínio, passando o maior sufoco para entregar áreas comuns por parte da construtora. E são muitos empreiteiros ao mesmo tempo acessando o prédio. E aí tem mudança. Mas eu vou te falar, cara, que eu não sei o que vocês acham. Eu acho que o Zé tem a mesma percepção que eu, né? Acho difícil. Cara, eu moro num condomínio muito grande e... Nome, endereço. Não veio o caso. Não quero ninguém, os cobradores batendo na minha porta. Acho que tem que falar. acho que tem que falar. E até houve agora interesse, enfim, da administração, me procurou, enfim, conhecia o Zé também, para que a gente pudesse conversar. Cara, eu sinceramente não ficaria confortável em ter a minha empresa administrando o meu condomínio, cara, como síndica. Eu acho que os papéis iam se confundir. Cara, eu quero estar final de semana curtindo com os meus filhos, andando de stand-up, dando comida pros patinhos lá, e é isso aí, entendeu? Até porque se ele reclamar, ia ter que reclamar pra ti, Zé. Entendeu? Cara, Tu vê aonde eu moro, tu vê, olha a tua rotina, né? Onde eu moro eu tenho que fechar a janela porque dá um tiroteio perto do morro ali o onde Zé eu fez moro. diferente, né? O Zé morava na Zona Sul, acabou, enfim, depois se separando, né? E a história não veio o caso aqui, eu tava louco pra contar. Conta pra nós como é que foi. Ele foi morar no condomínio, condomínio onde a PH3 administra. Sim. Que nós administramos antes. Cara, o síndico era o Antônio, velho. Atenção, pessoas querem contratar então a Globo. Vocês podem ver que eles perdem muito. Antônio, até vou te confessar uma coisa. Acho que logo quando eu iniciei, que eu comecei a bater na porta de várias empresas, uma foi a Globo. Agora não lembro se eu falei com o Silvio ou contigo. É que eu sou difícil. E ele não te respondeu. Não me respondeu. Cara, mas eu posso dizer... Ele é bem mascarado. É Mascarado. É chato. E eu vou te dizer mais. Agora a gente vai voltar a conversar, hein? Pode deixar, me passa teu telefone e eu vou falar contigo, hein? Eu conheci o Antônio, tá? Nessa época ele tava no escritório sem fazer nada. Aqui, as bochechinhas caídas, triste, os dentes tudo de tubarãozinho desse tamanho. Agora tá bonitão, todo esticadinho, botou uns dentes. Não, esses dentes, sabe que esses dentes dele é de LED, né? Ele troca a cor. Dependendo do lugar que ele vai, muda. Ele tem um Volkswagen Nivus na boca dele, senhoras e senhores. Um na boca e 3 na garagem, né? O meu colecionador de Volkswagen. Tá certo. E a gente tava falando, enfim, a gente almoçou antes desse podcast, né? Pra quem tá nos assistindo agora. Censurado o almoço. Censurado, os assuntos não podem vir à tona, né? A gente deu muitas risadas. Cara, pago no débito. No débito. Porra, eu fiquei impressionado com isso. O cara, ele frequentava o centro de Porto Alegre. Ele nem olhou o preço, ele fez assim, ó. Você sabe ao natural. Cara, você sabe quem era incrível isso. Vocês sabem quem era o pai do Lucas? De novo. Mano, o pai do Lucas, tá ligado o velho da Folha aquele? Um velho que assoprava uma folha, violãozinho no não pé, era o bandeiro. Do pau no gato, não era isso. Não. O pai do gato é o tio dele. É o tio dele, tá certo. O pai dele. Meu pai era o João da Folha, cara. João da Folha. Ele botar aquele chapéu, né? Caipira, violão na mão, folha. Já viram isso no centro? Vendia rapadura no centro, num tabuleiro. Cara, vocês falaram agora em almoço. Agora deixa eu contar essa pra vocês. Mas pagou hoje o almoço no débito. Cara, deixa eu contar. Naturalmente. Na época nem quis o ticket Na época da auxiliadora predial, quando eu entrei na auxiliadora, não vou contar essa história porque eu já contei no podcast passado. Segundo o Zé, o podcast passado foi 90% do tempo eu falando da minha história. Que é uma verdade. Que é uma verdade. Mas eu sei que foi engraçado que vocês gostaram. Foi. E, cara, quem quiser assistir de novo, bota o link aqui, ó. Coloca o link aí. Bota o QR Code aqui, ó. Aqui, ó. Não sei. Aqui. E eu me lembro que o ticket era 6,50, né? Não, 7,50 o ticket na época. Isso lá em 2006. E aí tinha um restaurante que eu almoçava que era 13,50, cara. Com uma carne lá no centro. Era na Marechal Floriano esse restaurante. Cara, e um dia, malandro, guri de rua, era camelô, né? Enfim, o pai João da Folha, aquela história toda. Bah, eu vi uns bifezão, assim, uns negócios a milanesa. Eu falei, bah, um frangão a milanesa aqui. O que eu fiz? Falei, meti o bifão a milanesa, pum, meti embaixo o arroz. Meti o arroz, meti o fechão ali, meti uma vagizinha na lateral, pum, meti um frango na outra. Ah, e aí isso aí o cara mandou passar o prato pelo raio-x. Lá no 7º andar, cara. E aí, beleza, passei, o cara cobrou os 13,50, copinho de suco, aquela coisa toda. Cara, quando eu abri depois a marmita pra comer... Cara, era uma couve-flor a milanesa o negócio. Eu achei que era um bife, cara. É muita pobreza, é muita tristeza. Mas enfim, hoje a gente consegue proporcionar pros nossos amigos comerem em restaurantes legais, né? Ô, Antônio, qual é o vinho que tu tá tomando atualmente? O melhor de todos? Qual é o teu preferido vinho hoje? É aquele negócio assim... O vinho bom é o vinho que tu gosta, né? Eu gosto de Alma Negra,
Papai que te ensinou isso aí, né? É verdade. E até porque o nosso fornecedor deve ser o mesmo. Aquele que ninguém pode ter o contrabandista. Tá comprando de contrabando ainda, né? Mas sempre, né? Pequenas produções. Bom corte, é síndico compra sem nota fiscal de contrabando. E a linha Catena, aquela coisa básica, né? Entendi. Que é o que tu gosta, né, Zé? A gente tá sabendo. Não, ele pessoal aqui na mesa é sofisticado, né? Nicola Catena. É outro nível, né? Venceu. É um vinho cara... de CEO. É claro. Tá certo. O cara não pode morrer sem tomar vinho bom, cara. É verdade. Isso é a fórmula do sucesso. A gente tava contando algumas... O cara pode não ter dinheiro pra comprar comida. Tem que comprar um bom vinho e tomar. Bom, cara, tem que tomar. Enfim, vida de solteiro. Daí uma tabuinha de queijo, um vinhozinho. Vamos entrar numa seara, cara. E a gente tava contando algumas histórias engraçadas em condomínios, assim, né? As histórias que a gente pode contar, é lógico. Sim. E aí eu queria ver com vocês, eu tenho certeza que o Antônio e o Zé devem ter alguma história, mas o Antônio nos contou uma história que eu acho que seria interessante ele trazer pra gente aqui. Eu contei, cara. De um condomínio de umas viúvas e desquitadas muito loucas. A gente tem um condomínio e o público desse condomínio, assim, a maioria são mulheres separadas, assim, já com a vida financeira definida. Mozart, olha, hashtag fica a dica. Passa o endereço depois. Próxima assembleia, vamos, Mozart. Próxima assembleia, eu vou com o meu. Tem ali casais ainda morando, coisa assim, mas a maioria do condomínio ali, sabe, uns 60% são, assim, mulheres separadas. O Zé curte uma geriatria que tu não imagina. É verdade? Tu não imagina. Prato cheio pra te dizer. E aí, mas assim, mas tudo mulher bem cuidada, assim, tudo mulher, né? E elas são muito amigas entre elas no condomínio e resolveram fazer uma festinha, né, no salão de festas. E aí me avisaram, Antônio, a gente vai usar o salão no sábado. Não tem problema, dá pra gente botar uma musiquinha? Não, dá. Gente, a gente vai chamar um buffet pra nos atender, as minhas amigas aqui do condomínio. Não tem problema, tudo certo. E isso era uma festa que ia ser num sábado, aí no domingo de manhã, aí foi lá, garçom, servir, coisa assim. E no domingo de manhã, toca meu telefone às 6 da manhã, né, cara? Era um vizinho lá num andar dizendo, Antônio, não dá, cara. Pô, pelo amor de Deus, vem aqui olhar. Estão todas elas dentro da piscina e os garçons tudo de gravata borboleta, só gravata borboleta. Eita. Isso aí é os garçons no lugar onde o Zé... O Zé, quando eu conheci ele, isso lá na época da Dona Sueli ainda. Foi que gosta de pegar no teu pé, A Dona Sueli, né? um dia, eu tava num bingo ali na João Pessoa, fazendo uma jogatina. Eu era não imagina o quanto de dinheiro que a minha mãe quebrou aquele bingo, porque ela ganhou todo o dinheiro. Eu tava junto com ela, inclusive, lá. E ela me falou, tu acredita que meu filho... Bingo Roma. Eu preciso que tu leve ele numa construtora. Assim, Lucas, você leva ele numa construtora pra indicar algum condomínio pra ele? Precisa Cara, começar. ele tava trabalhando no Wanda uma época. Você sabe o que é? Garotinho, Gogo Boy. Sim, Gogo Boy. Isso antes, imagina, ele fazia sucesso antes. Cara, imagina aí, depois que ele fez a lip no seio. Se eu tivesse talento pra dançar, mano, eu até iria. E aí Cara, e tu fazia sucesso sem a lipo no seio, né? Quando tirou um litro de cada um. Imagina agora. E aí uma caixinha de som e elas dançando na piscina e os garçons só de gravata borboleta e assim. O desfecho da história é que eu multei, né? Obviamente. Que injusto, cara. Uma cota condominial lá de R$5.500 Que injusto. Chegou no dia do Pagaram vencimento, naturalmente. Pagaram. Não questionaram. Nem questionaram. Pagaram. Acho que a diversão estava melhor que os 5.500 era isso. Mas voltando, a gente estava falando agora de o Zé procurar uma construtora ou a mãe dele mandar ele uma consultora. Na jogatina, no bingo. Para começar a iniciar, né? Quando eu contei para vocês do início da história da Globo, ele tinha até uma passagem bem engraçada também, que é quando a gente resolveu iniciar a Globo, a gente não tinha, obviamente, nenhum condomínio, né? Só o do Silvio, que ele era síndico. Sim. E a gente disse, cara, como é que a gente começa isso, né? A gente tem que dar um jeito. Pô, primeira coisa que veio na cabeça, panfleto, vamos mandar fazer uns panfletos de sindicância. E a gente mandou os goleiros modernos, né? Vocês sempre tiveram à frente, né? Claro, uma vanguarda, né? Panfleto, rapaz. Vanguarda, era ousadia, panfleto, né? E a gente... Mas vai piorar, né? A história vai piorar. Aí a gente pegou os panfletos e a gente disse, agora o que nós vamos fazer? Cara, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar a Dom Pedro II e a Carlos Gomes faz o lado ímpar e outro par. E a gente saiu num dia de calor assim, cara, eu por um lado e ele por outro. E a gente batendo, olha só a inocência, né? A gente batendo no porteiro, perguntando quem é o síndico. Não sei quem é o síndico, sei lá, que apartamento é.
Ah, não, a gente queria deixar um folheto de sindicância profissional. Quer dizer, ó, a inocência das criaturas, né? E não fechou nada. Nada, obviamente, né? Depois de 1, 2, 3 meses de a gente distribuir 300 folhetos do lado, 300 folhetos do outro, obviamente a gente não conseguiu. Cara, só sujaram a cidade. Não, a gente botava nas caixinhas mas de sabe que o Zé correspondência. questiona um pouco, assim, esses métodos antigos, mas quando eu entrei na PH13, março de 2020, né? Cara, o Zé usava Orkut. O Zé anunciava a PH13 no Telelista. No Telelista. É, cara, ele é bem atrasado. Funcionava? Hoje em dia ele tem LinkedIn, é o CEO, é o Zé @ Zé Ornung do Instagram, fotos de muitos Nunca tive Orkut, cara. Nunca tive fotos de Jurerê Internacional. Ele tem Eu não nível. vi ele ainda no TikTok. Fotos cara, na praia, mas ele Balneário deve Camboriú. Mas @Antônio Oliveira tem no TikTok, Tem né, mano? no TikTok, claro. Antônio. Ah, o senhor tem TikTok? Claro, mas tu cara, mete umas dancinhas, aquela se joga garota, aquela coisa toda. Certamente, procura lá. Mas tu que tá solteiro, enfim, né? Aham. Tu deve Mas tu tá à deve procura, estar ou nesses Mozart, TikTok. ou não? Como? Tu tá à procura ou tu tá só solteiro? Tô solteiro, Mas tô tá à solteiro. procura ou tu tá good vibes? Tô good vibes. Tá. Tá good vibes. Exatamente. Tá pingando bem, morando bem, escritório bom. Tem pressa. Não tem porque ter número pressa. no mercado, né? Um bilhete premiado no mercado. Bilhete Bilhete premiado no mercado. Na vida pessoal, eu nunca gostei muito de planejar, né? Essas coisas muito pessoais. Uma pergunta, tu recebe ligação de ex às vezes assim? Não. Ah, ô Lucas, aí tu me deixa numa saia. Digamos que às vezes acontece. Acontece. É piada interna, gente. É, piada interna, deixa Só assim. pra deixar ele constrangido. Conseguiu. Cara, uma pergunta que eu queria fazer pra ti e pro Antônio, que rasgaram cedo um pro outro, o Antônio maravilhoso, não sei o que. Eu tenho uma né? história Tá com com vocês. ciúmes, é isso. Enfim, que eu vi o crescimento de vocês, né? Eu era da Guarida e vi vocês crescendo lá. E eu, tanto que uma hora eu me juntei, né? Fiz para o ímpar, vi quem era a melhor opção. Óbvio. Né? Eu queria muito trabalhar com o Antônio não quis me contratar, eu fui trabalhar com o Zé. Mas isso é uma baita de uma mentira. Que era a minha segunda opção, Zé. Isso é uma baita sempre de uma foi o mentira. Antônio. Meu sonho sempre foi trabalhar com o Hamilton. Cara, Hamilton qualquer Mourão. ofertinha que tu fizer, Ele vai. Ele vai. Ele uma- pagou o uma meu vendida. almoço na petisqueira no dia 20 de fevereiro pra trabalhar com ele. É Me verdade. pagou uma Foi cebolinha demitido. Milano. Ele e o Junico lá foram demitidos os dois. Eu falei, não, mas eu esses pago um dentes- almoço pra você. Falou assim, ó, cebolinha milanesa É e comigo. coca comigo na petisqueira, pode vir. Esses dentes foi na PJ da PH3 também, né? Foi na Com PH3. certeza. A PH3 pagou pra mim. Claro. Esses dentes aí ele Com fez o certeza. consórcio, ele tá pagando ainda, né? Tá pagando. Um abraço. Doutor Thomas Irigaray. Muito obrigado. Fiz um boleto aquele em 12 no Asas. Tô até hoje pagando os boletos. E eu lembro, cara, de uma história. E o do Thomas Irigaray de Porsche. E o Thomas de Porsche. Com teus boletos. Eu quero dizer o seguinte, Thomas Irigaray, que tá me assistindo nesse momento, esse Porsche que o senhor está andando agora, eu ajudei a pagar. Pelo menos um pneu, alguma coisa ali foi dos meus dentes que eu paguei. E eu lembro de uma história que... uma construtora específica de Porto Alegre, não é o caso agora, que é a Roteli. Não, vamos falar o nome dos caras, não tem problema, eles estão em atividade ainda aí. Eu trabalhava na Guarida na época, fiz muitas implantações para a Roteli. Em um condomínio específico, cara, eu cheguei na porta do Zé, vou contar a história, porque enfim, tá tudo certo. Cheguei e falei, Zé, Qual a história é, mano? eu tenho... Calma, relaxa que depois dá pra cortar. Se der ruim. Eu cheguei na porta do Zé lá na Jardim Alencar 386, no antigo escritório, e falei, cara, olha só, eu tenho um condomínio que eu vou instalar. Cara, eu quero uma troca. Eu vou te passar um condomínio e eu quero que tu me passe outro. Aquela velha história de comercial chato, de imobiliária que fica ligando querendo fazer troca-troca, né? E aí ele me passou um condomínio específico lá, eu levei ele na assembleia de implantação do condomínio Murano, da Roteli, não tem problema dizer aqui, Sim. enfim. E cara E aí, lá em Caraí, um condomínio sensacional, enfim. Tempos depois, cara, meses depois, eu acabei conhecendo o Antônio, cara. E aí eu levei o Antônio no condomínio Cipraça, que hoje, inclusive, é da PH3, cara. Foi a primeira assembleia, né? Que eu Primeira participei. GI que a gente É a fez primeira junto. GI que eu fiz com o Antônio, assim, né? E, pô, eu cheguei e fiquei super impressionado, né? Acostumado com síndicos que iam lá, os caras representar. Ah, minha mãe era síndica, herdei a carteira da minha mãe. Aí eu era zelador, eu era porteiro, eu era não sei o quê, eu era gerente de contas. Te alfinetou, Aí o Zé. cara chegou lá, eu sou engenheiro. Mas ninguém sabia que ele cuidava de carro, engenheiro mecânico. Meteu um migué como se fosse engenheiro civil. Então, Você era chapeação e pintura. Fazia chapeação e pintura, trabalhava lá na GM, lá em Gravataí. Mas foi a primeira experiência que eu tive contigo, né? O Zé eu já tinha feito outras implantações. Eu acho que a primeira implantação que eu fiz com o Zé foi o condomínio Las Rocas. Quem me apresentou, inclusive, foi a Mariana Cruz. Um beijo, Mariana Cruz, que hoje é nossa concorrente da estratégia. Lá a gente tem um carinho muito grande pela estratégia, que foi ela que te indicou 2014 isso aí. Falou, olha, condomínio de alto padrão tem que ser com o Zezinho.
E aí, inclusive... Era o pai, né? Hã? Era o pai, né? E era o pai, indicou na época. Tu e o Dr. Egito Isso na em época, 2014. Não, a eu acho que não tava em 2014, não lembro. Teu escritório não, entrou em 2014 o teu depois. Peugeotzinho, aquele pobrinho. Eu tinha 1,30, nessa época eu tinha 1,30. Parcelado, e 60 vezes sem entrada. Cara, comprei no Bellini, ele dá outro Bellini. Carnezão. 48 vezes. Carnezão no porta-luva, né? Cara, ele adorava comprar carro adorava. placa de São Paulo. O carnezão do Banco Pan, tá ligado? Carnezinho gordo. E, cara, você sabe que só esses dias eu tinha um exame pra fazer ali no Hospital Mãe de Deus, passei ali bem na frente onde era a Pega 3. Ah, tava com uma Zé de fome. Alencar. Zé de Alencar. Tinha ali tem um restaurante. bistrozinho ali. Um bistrozinho ali. Laurim? Laurinho. Não sei, eu não conheço. O bistrô ali da tia, dos gringos ali, bistrô lá em cara, ali na frente do posto de gasolina, né? tá. Do lado do prédio da Pega 3. Do lado do Praia da Pega 3. Tá. Aí eu disse, vou comer aqui, cara. Eu tava correndo assim, sabe? Entrei ali, pensei nele, cara. Olha só, o cara sai daquele bistrozinho. Parece que eu tô vendo o Zé naquele bifezinho com 6 cubas, feijão, arroz, alface, polenta. Não comia ali. Hoje o cara não comia, almoça. Ele levava comida na Pega 3. Quando eu entrei na Pega 3, eu tô falando almoça sério. no Sushi Experience, cara. Chito, agora ele só quer... Sushi, vinho sushi, caro e tal. Ele come vinho perto da Pega caro. 3 ali, é só naquelas paradas ali. Tem que ver aquele bifezinho. Eat E é ali kit. que ele almoçava, tchê. Entendeu? É nada menos que o máximo, né, Zé? É isso É. mesmo. Nada Almoçando menos que o ali, aí máximo. Seguinte, né? lado. Comendo em restaurante bacana todo dia, postando foto. Cara, Tu tem que pagar a pensão, cara. Lifestyle. aprendi. lifestyle. Paladar não retrocede. Não. O cara comeu bem, bebeu bem e se ferrou. Não tem como voltar. Graças a Deus, crescemos lá, nesse bistrozinho lá, crescemos mano. lá. E era boa a comida. Triste. Tu entrou e comeu? Eu comi lá. Uma comidinha honesta, barata, honesta, boa, cara. caseira. Cara, na pandemia, cara, a gente... Tu comia, a gente, tu comia tudo no pelo Lauro. social. Tu almoçava no Lauro, ali no Farol. Que Cara, tu olha almo- só, quando eu cheguei na Pega 3 pela primeira vez, tu trabalhava com teu irmão, lembrei agora. Luciano. Me lembro Meu do irmão, cara. Pô, a gente fez isso com o Inter junto, velho, lembra? Inter Mano, junto, é. ele e o Lu chegavam de fazia manhã na umas Pega tripes 3 e de pediam espanhol. um X Não. Carlota do Lauro. Meu, eles comiam um X 7 da manhã com um café preto. Meu irmão beleza. tem Mas café preto sem 1,94m, açúcar. acho 1,95m, cara. Isso, e ele é gordo, cara. Agora acho não que é ele mais. era gordo, Ele não era, é ele era, mais, ele era, né? ele era. É. Meu, ele chegava na Pega 3 de manhã, tipo 8 e pouco, ele abria a empresa. Meu, 9h30, ele pedia um X, mano. Um calotão de chevette, assim, ó, desse Deus tamanho. do Um X, Beijo, tudão. Lu. Um X tudão, assim, velho. E comia, meu, 9h30. E E hoje almoçava ele come o meio-dia. quê de manhã? Não, agora tá Caraca, fit. que agora tá fit. não, agora- branco. É, suquinho agora de tá. maçã. É. Não, e hoje, né, a gente tava vendo um restaurante onde a gente ia almoçar, a gente tinha escolhido alguma coisa perto da Pega 3 ali. E aí eu falei pra cá, vamos pegar um outro lugar, porque eu vou estar lá perto do Atemi. E aí, sushi. Daí o Zé falou assim, cara, mas eu acho que o Antônio não come. Bem eu acho que capaz, como o Antônio é um senhor, sei lá, em 50 e poucos, tu achou que ele não comia. E o velho come, cara. E consegue até pegar ele Não, consegue pegar os lembrando, palitinhos. ele já fez sushi, né? Ele já fez sushi. Ele já fez sushi, né? Cara, mas é que olha só, trabalhou de sushi. mano, mas nós Ele já trabalhou Falou que de fez sushi, né, curso. cara? A gente trabalhou no Já Pesca. Mano, nós tinha combinado de almoçar no Dionísio, pra tomar um vinhozinho nas torneirinhas ali, entendeu? Foi só por isso, cara. Mas que hoje rolou também. No Tomaram, sushi, já um bando de... Mas eu sei que ele tava no Iguatemi, eu sei por quê. Porque ele chegou na Pega 3 hoje com uma camisa do Sidney Magal, né? Ele chegou com uma camisa Porque isso tem mau pavorosa. gosto Não, mas pavorosa. terrível, né? Pavorosa. Olha, a Gabi falou que a camisa dele tava feia. E a Gabi é super discreta. Ela falou, Lucas, hoje não deu. Hoje não deu, literal. tava- troca. Eu sei o que foi. Tu te vestiu no escuro, só pode, cara. Só pode ter sido isso. Cara, eu vim Ou sem bonito, cara, óculos. eu vim. Aí o que ele fez? Ele foi pro Iguatemi, foi na Gastonzinho e me comprou uma camiseta do sei lá do que E é isso acabou aí. sujando. É pra parecer 33, mas com a barriga ela tá dando uma... E ainda acabou sujando toda com De shoyu, eu não tô cara. acostumado, Vou te gente, dizer, não tô é verdade. acostumado. Grosso. É a acostumado a comer um 13,50 lá do centro. Claro, tá certo. A gente tá falando um pouco de síndicos e dessa relação que a gente tem com esses nossos concorrentes, né, cara? Que a gente tem, de novo, eles como a maioria deles amigos. E eu vou fazer uma pergunta agora e quero que vocês se expressem de coração, né? Cara, se fosse pra contratar alguém pra ser síndico profissional do condomínio onde vocês moram e que não fosse a empresa de vocês e nem PH13 nem Globe, que empresa tu contrataria? Que não pudesse ser a Globo, nem Que a não Pega pudesse 3. ser a Globo. Nem a Pega 3. Que nem a PH13. Bom, finado Poiares, infelizmente faleceu. Cara, não sei, mano. Alguma empresa não que sei. tu acha que vem se destacando que, pô, legal, esse cara acho que faria um bom trabalho no meu condomínio. Não sei. De pronto, não sei. E não é nem que eu não quero me comprometer. Não sei, eu preciso tu, Antônio? pensar. Cara, eu tenho uma boa relação com o Fábio.
né? Eu acho que ele faz um trabalho legal. Fábio da banca? Da banca. Ah, legal. Ah, boa. O Fábio é bom. Ele tem pego Fábio é bastante bom, condomínios da América, cara. né? Ele é uma cópia barata do Zé, né? Ele se veste que nem o Zé. Tá Ele louco, mete para, as tá, fotinhas de comida. Não, Beijo, Fábio Troy de Mel. Não, Fábio, beijão, velho. Mas ele se veste Não, parecido eu com o gosto Zé. dele. Até o Ele é cabelo bom, deixou, guri é né? bom, Acho guri que é ele faz bom. ele é bom, trabalho. Ele é bom. Ele tem Querido. clientes Bons, bem bons, cara. Ele bons. tá num nicho de mercado bem legal. Eu acho que... Ele é um querido, ele é nosso amigo também, cara. É. Tinha uma boa relação. A gente até podia convidar o Fábio pra participar um dia com a gente aqui, verdade. né? Só que ele é um baita de um otário. Ele não porque aparece, Ele nunca né, foi no cara? Zone X. Então, primeiro, a gente não vai te convidar para o podcast. A gente já mudei de ideia. Não vou, porque ele nunca foi no Tem no que Zone X. convidar ele pra pagar, né? Que é a primeira coisa, ó. No débito contigo... Ele é que nem o Zé. A fotinho no Instagram dele é só comida, é só churrasco. viagem, Aí é carne, viagem, carne não sei o quê. Cara, eu não posto nada, Agora, mano. Eu quero não tô saber o postando seguinte, nada, mano. Ele já convidou vocês pra comer um churrasco naquela churrasqueira que ele tem em casa, que passa ligada de segunda a segunda. Porque ele tá gordo. Nem eu, Ah, cara, entendeu? Tu já foi convidado, Zé? Eu como X. Pô, o cara faz cada coisa naquela churrasqueira que passa de segunda a segunda ligado. Pô, Eu podia sou convidar, né, cara? alfa, né, cara? Eu sou keeper, né, mano? Eu tenho as manhas Tá. dos negócios. Vamos lá, tu contrataria então a banca, fechou? Eu acho sim, eu gosto do Fábio. Zé Henrique pensou em algum nome? Não? Eu vou ficar com o Fábio também. Legal. Eu contrataria o Fábio. E tu tem alguma empresa de síndico que fala, gosto desses caras? Porque, não, esse podcast é voltado pro mercado de condomínios, né? Sim, Então tem muitas administradoras nos assistindo aqui, gerentes de contas, mas tem muitos síndicos que nos assistem também. Então até pra gente poder mostrar pra esses caras, daqui a pouco o cara não imaginava que a gente tinha um carinho por eles. É legal a gente falar aqui. Alguma empresa que tu acha que se destaca, que tu falou, esse cara é legal, cara, eu contrataria esse cara. Empresa especificamente agora, no primeiro momento, não tá vindo ninguém em mente, mas tem uma síndica... Cara, era uma baita jogada de falar da Carla da Porto Oliveira. É muito mané. A gente podia fazer um Eu acho que ficaria um pouco tendencioso. Mas Não, mas a Carla, eu não tenho nenhuma proximidade com o condomínio dela, então eu não teria muita propriedade pra dizer. Eu tô recentemente naquele condomínio. Naquele condomínio especificamente está muito bem cuidado. Muito bem cuidado, embora tenha muitos desafios ali que eu acho que quando um empreendimento nasce, tem várias situações para resolver até que... E a Carla mesmo que atende lá? Eu nunca vi ela lá, eu soube pelo gestor, né? É a auxiliadora predial que tá lá fazendo a gestão total. Pô, conheço uma galera da auxiliadora, assim, são muito competentes. Muito. Trabalham demais, estão sempre ali na linha de frente, mediando conflitos e situações e tal, então... mas tem uma síndica que eu vejo o trabalho de perto, que é a Ana Firpo, né? Ah, legal. A Ana Firpo, ela atende condomínios aí de alto padrão e tudo mais. Pelo que eu vejo, Foi assim... minha aluna na PUC. É? Foi a Ana que foi dono, né? Firp Gerard é o nome da empresa, Isso, né? isso. Pô, as gurias são queridas demais, cara. É a Ana e a Andréa. André. É um atendimento extremamente personalizado, de perto. A Ana Firpo tem uma pegada do tipo assim, eu atendo aquilo que eu tenho capacidade para atender, quero ver de perto. Enfim, aquele lance da personalização que a gente vem conversando. Né? Eu acho que isso tem um lado bom, né, para quem está usufruindo da prestação de serviços. Mas, enfim, eu acho que ela seria uma boa referência, sim. A Carla também está de parabéns, né? A Carla da Porto Oliveira. Da Porto Oliveira, né? Aí eu falo com mais propriedade aonde eu estou morando, né? Mas eu acho que essas duas indicações. O Fábio já bati na porta dele algumas vezes, não consegui ainda estreitar a relação. Fábio. Ô, Fábio, o condomínio dele. agora a gente vai ter que se conhecer, né? Pelo amor de Deus, ó, falaram bem de ti aqui e tal, o que tá faltando? Cara, eu, por exemplo, eu conheço muitas empresas de síndicos, né, cara? Porque eu lidava com esses caras como administradora, né? Mas tem um cara que eu vi o início dele, assim, no mercado, e eu sei da dedicação dele, né? E hoje ele é um concorrente nosso, ele concorre em vários condomínios, assim, mas, de novo, cara, quando ele vence, assim, eu digo, pô, parabéns, porque eu sei do trabalho que ele tem desempenhado. Que é o Márcio da Gesta. Uma empresa relativamente, assim, nova no mercado. Sim. Eu acho que o primeiro condomínio do Márcio foi o condomínio onde ele mora, que ele era síndico morador. Eu tava na Town Square na época. E, se eu não me engano, o primeiro condomínio foi um condomínio de construtora que eu fiz a GI. Ele participou da Assembleia, que foi o condomínio Munique da construtora Zucan, que ele acabou assumindo. Cara, pra te ter ideia, assim, é um negócio relativamente novo, né?
Mas eu acho que ele até hoje não perdeu o condomínio, cara. Porque ele, como são poucos condomínios, ele consegue dar um atendimento personalizado, assim. É um cara que eu levaria para atender no meu condomínio, indicaria ele lá. Vocês têm um estudo, assim, do tempo médio de permanência de gestão? Deve ter um padrão, 2 anos aproximadamente, né, cara? Sério? Cara, eu vou te baixo. Eu vou te dizer assim, ó. A pior reeleição é da segunda para terceira. Da primeira para segunda, o cliente diz, 1 ano. Talvez o cara não conseguiu mostrar todo o trabalho, né? Um processo um pouco mais longo. Cara, do segundo ano pro terceiro é a mais difícil de todos. Aí se tu passar dessa, tu vai. Vou te dar um exemplo do Close Lucê lá, onde vocês estavam. Cara, a gente entrou lá em 2016. A gente é síndico lá até hoje. Ontem a Simone foi numa assembleia que a gente era síndico desde 2014, mano. Imagina, 8 anos no mesmo condomínio. Não é comum isso acontecer. Nós temos condomínio com 8 anos. Mas um ponto... Só tem um proprietário. Que já faleceu. mas esse negócio do síndico de escalar e tal, e isso que vocês falaram é um negócio muito louco, assim, cara. Esse exemplo que tu deu da Ana Firpo, esse exemplo que tu deu do Márcio. Que são caras que têm carteiras menores e tal, não sei o quê. Esses caras, talvez a Ana Firpo não sei, mas o Márcio eu acho que é um cara um pouco mais arrojado, um pouco mais... ambicioso no bom sentido. A questão toda é a seguinte, cara. Esse cara, ele quer ser grande. Porque senão o cara não fica. Cara, tu não fica num negócio assim, cara, tô ganhando 20 mil por mês. Sim, mas e aí? Não, vou ficar ganhando 20 mil por mês. Não existe isso, né? Esse cara aqui, ele vai passar pela pior fase da carreira. Pior de todas, que é a seguinte, hoje eu controlo tudo, eu sei tudo, tô ganhando bem e tal, só que eu preciso crescer. Só que não tem pra mais mim crescer, Pra mim crescer, eu tenho que ter uma sala, eu tenho que ter um cara, eu tenho que ter um cara. Aí eu perco o controle do negócio e aí eu tenho que pagar um preço ali, né? Tem uma dor que eu preciso viver pro meu negócio ganhar escalabilidade. Pega o exemplo da Ana Firpo, eu nem sabia, né? Eu conheço ela, evidentemente, mas não conheço a carteira dela, assim. Pô, quando eu atendia 10, 12 condomínios, eu sabia da folha que caía no chão, mano. Eu sabia o que acontecia lá. Eu ia fazer uma prestação de contas numa assembleia. Olha, cara, os caras não me faziam pergunta, porque eu sabia o parafuso que eu tinha pregado lá. Hoje eu não tenho controle sobre essas ações. E aí, cara, aí tu passa por uma fase que quando tu perde o controle pra escalar o teu negócio, ou tu é um cara muito bom pra desenvolver as pessoas que estão contigo para que elas comecem a fazer melhor do que tu fazia, aprender contigo, mas fazer melhor, ou tu tá ferrado, cara. Exatamente. E aí, método, né, Zé? Não, e aí eu vou te dar um exemplo. Agora, cara... processo e gente, não adianta. Mano, olha só, agora, semana passada eu tava... Não sei onde eu tava, e aí eu saí ali, fui tomar um café no Picolino ali, na Félix ali. Aí encontrei um síndico, um brother ali. O cara tava tomando café ali. E aí fui falar com ele e tal. Eu falei, quantos condomínios tá? Cara, eu tô com 20 condomínios. Eu falei, mas e aí? Tu tá sozinho? Tá com alguém? Cara, eu tô sozinho. E falou, eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo ir sábado num aniversário, sábado na praia. Eu não consigo fazer nada. E aí, o que eu falei pra ele... A gente tá falando de escala, adianta. Não, mas ele falou, cara, o que eu posso fazer? Eu falei, mano, a tua solução não é num piscar de dedos, de olhos... um estalar de dedos e um piscar de olhos, né? Falei o contrário. A solução, ela demora. A solução pro teu caso é 6 meses no mínimo pra te começar a organizar um negócio pra conseguir viver, entendeu? Então, várias empresas, e aí vem muito ao encontro da mentoria que a gente fez uma agora em dezembro, vai fazer uma agora em março ou final de fevereiro, também não sei muito bem as datas. Vai sair depois no link da... que é isso, né, cara? De como as pessoas conseguem. O Antônio participou da primeira mentoria lá com a gente, que é, cara, assim, chegou um ponto que o cara esgotou o negócio, tá bom, não tá ruim, tem potencial de crescimento, mas assim, o que eu faço porque eu não tenho mais como... E tem que sair da zona de conforto, porque ou tá subindo ou tá caindo. Não adianta chegar ali naquele target e ficar por ali, porque dali é só pra baixo. Cara, mas os caras não conseguem escalar sozinhos. Não conseguem. Entende que... O que ele faz? O próximo passo de um cara que tá esgotado. E a gente viu muito isso dessas dores na mentoria. Vender a carteira. Tem 20 condomínios. Não, cara, a gente sentou com um síndico essa semana que o cara nos propôs. Cara, tem uma carteira, vocês querem comprar a carteira? Porque o cara... Mas não é o que ele queria. Ele queria alguém pra poder desabafar, pra poder conversar, e a gente não é aproveitador de querer, vou comprar a carteira do cara, tá pra falar, toma aqui. Não é isso, é tentar... Os caras sentem muita falta, cara, sabe do quê? De assim, diz, cara, a reunião dos sócios da empresa vai ser agora 16 horas, eu sei que eu vou sentar numa mesa com mais 3 pessoas, e o problema, pelo menos, é só 25% pra mim, não é 100% pra mim. É compartilhado. E aí, eu não vou dormir, cara, se eu não vou dormir de noite, tu também não vai dormir, tu também não vai, tu também não vai. Tá, mas e se der uma merda? Cara, daí tu vai junto. Isso aí os caras têm muita falta, entendeu? Porque tu não tem com quem compartilhar, compartilhar problema, né? Não tem como, cara, ficar sozinho, né? Na mentoria a gente escutou muito isso. E eu acho que a grande dor da maioria desses caras, eles dizem, é o WhatsApp, cara. Porque um cara sozinho que atende 10, ou atende 15, ou atende 20 condomínios, e todas as mensagens de todos os condomínios caem naquele E vem a qualquer horário. E aí, sabe, chegou um momento que eu já escutei de muitos dizendo assim, cara, quer saber? Eu não respondo.
Deixa eu me ligar. Mas aí tu cai naquela falta de atendimento de personal. Sabe o que os caras fazem? Quando tu robotiza um negócio desse, por isso que a primeira pergunta que eu te fiz, porque é o seguinte, quando tu robotiza um atendimento desses, cara, vamos pensar o seguinte, esse atendimento, ele gera valor com o teu cliente ou não? Se ele não gera, por que uma pessoa... Do jeito que é hoje, não. Não, mas pensa comigo, tá? Vou te dar um exemplo, tá? Eu interajo com o robô aqui diariamente com várias coisas. Eu fico num Airbnb lá, cara, eu trato só com o robô ali e vou te dizer, não faria diferença pra mim tratar com o anfitrião do Airbnb, porque não gera valor aquilo ali pra mim. O que eu vou pedir pro cara? O papel higiênico, eu quero saber onde é que tá o controle remoto do portão. Mas se tu pegar, é um exemplo, mas se tu pegar... tem um limite de problemas que pode acontecer no Airbnb. Mas, o que é? É a chave, Antônio, é o papel higiênico. Antônio, existe um padrão. É o ar-condicionado. Antônio, olha só, mas olha só. A pessoa que liga pra ti, ela quer saber o seguinte, olha, eu queria instalar um refletor novo naquele corredorzinho da direita. O robô não vai responder isso. Tu entendeu? Mano, mas veja bem, Essa mas olha só, os problemas que vêm dali, cara, muitas vezes precisam de atendimento personalizado. Não, total. Eu acho que isso não vai se perder. Catalogar todas as possíveis interações que tu pode ter com o teu cliente final, porque o trabalho vai ser uma vez só. Eu tenho certeza que se tu diminuir 30% disso, a tua vida melhora 30%. Eu concordo. Tu tá entendendo? Eu concordo. Pra ganhar escala. Mas não é nem isso, cara. É pra padronizar o atendimento, cara. Não vai substituir. Mas se tu amenizar, 30% vai ser respondido pelo boot ali. Deu. Né? Tu imagina lá no condomínio que tu mora agora, assim, ó, por exemplo, tu tá lá, tu já sabe como é que utiliza o salão de festas, vamos dar um exemplo que tu não sabe como é que se utiliza. Tu não sabe se é um aplicativo, tu não sabe se tem que pegar a chave, tu não sabe onde é que tá o controle do ar-condicionado. Mano, eu posso robotizar isso aqui, tu vai entrar ali, quero locar o salão de festas. Vai ter instruções ali, um vídeo de alguém falando, tu sabe o aplicativo que tu tem que fazer pra reservar, onde é que tu pega a chave, que horas tu tem que terminar a tua festa e onde é que tu devolve depois de tu terminar. Eu te pergunto, pra que ligar pro síndico? Não pode pular na piscina. Mas tu quer ver uma saia justa de síndico? Mas pra que tu precisaria ligar pro síndico nesse caso, entendeu? Sim, só pra encher o saco. O processo de educação dos moradores. Vou dar um exemplo trivial quanto isso é difícil o síndico conseguir impor, porque é uma linha muito tênue. É o processo de educação do consumidor, mano. Porque qualquer negócio é assim. Tu quer ver uma coisa? Tem que educar o cara que vai te comprar. Tem um aplicativo lá onde tu pode cadastrar o prestador de serviço para entrar no condomínio. Bem simples lá, intuitivo e tudo mais. Aí o que o morador faz? Pega o WhatsApp e manda pro fala com o gestor. Ou com o síndico. Olha só, o fulano de tal vai entrar. Né? Aí o síndico... do cara, claro. O síndico fica naquela situação. Bom, agora é o momento de eu dizer como funcionam as regras desse local ou eu abro uma exceção. E eu acho que ele fica nesse trade-off o tempo inteiro. Claro. O tempo inteiro. Vou dizer, ele vai abrir uma exceção para não criar um ruído com esse cara que tá com pressa, quer saber a informação. É só por isso. Isso aí. Porque se tu responder pro cara, olha, essa pergunta ela pode ser respondida. Só que aí tu concorda comigo. Tu cria um... Que tu tá educando o teu cliente mal. Quando tu abre uma exceção, tu tá dizendo pro teu cliente, eu cometo... de repente assim, olha, vou te ajudar dessa vez e tal, mas gostaria de informar que tem um aplicativo ali e tal. Que tu pode... Estamos abrindo uma exceção. E é o tempo inteiro assim. Né? Porque o ser humano gosta de burlar as regras. Né? Num condomínio não é diferente. Então, me chamou muita atenção essa resposta de vocês, que o tempo médio de permanência de gestão é 2, 3 anos. E no teu negócio, quanto tempo é? Cara, não é muito longe disso. Baseado no teu tempo de mercado, assim, né? 4 anos. É bastante, cara. Podendo ser mais ou menos, mas eu diria que isso. Média 4. Média 4, tá? Mas o que eu acho, assim, e também é uma pergunta para vocês. Por que o tempo de permanência não é maior? Por que o tempo de... No nosso ramo ou no teu ramo? Não. No de vocês e também no nosso, porque a gente tá na mesma... Vamos lá, cara. No nosso trabalho, diferentemente do teu trabalho, o cargo é político, cara. Político mesmo, de verdade mesmo, não é? O cara é eleito pra fazer alguma coisa. E é desgaste, é por excesso é desgaste que faz virar chave em 10 anos? Pensa o seguinte, cara, as pessoas que estão ali interagindo contigo, tu não tá tratando, tu não abriu uma sala de aula pra dar aula sobre matemática financeira pra quem tem a intenção de aprender matemática financeira. Isso é uma coisa. Tu vai fazer a gestão de um lugar que tu sabe que a resposta que tu der, alguém vai estar insatisfeito. E aí, essa pessoa insatisfeita, por vários motivos. Por uma questão de cultura, por uma questão que não tem dinheiro ou que tem muito dinheiro, por várias variáveis, digamos assim. Cara, esse cara é o seguinte, se ele for engajado pra incomodar,
E aí ele incomoda na família, ele incomoda nos amigos. É um cara que incomoda geral na vida, não é um cara que vai incomodar só É o ali. perfil. Se ele for um cara engajado, ele vai te incomodar, mano. Se ele não é um cara engajado pra incomodar ninguém na vida, o cara tá bem, tá fazendo amor. Sabe aquele cara que tá fazendo amor, periodicamente? Ele não vai te encher o saco, velho. Daí ele vai resolver. O que não der pra resolver, não tá resolvido. Ele vai te chamar. E eu quando era síndico, recebia WhatsApp e tal. Explica pra galera que tu fala assim, eu não era síndico. O senhor hoje é um empresário, dono de uma empresa, de síndico profissional. O senhor não é síndico mais operacional na ponta. Eu não faço atendimento, eu não... Isso, exatamente. isso. A questão é a seguinte, Ele cara... tá jogando, sambando no Antônio, que o Antônio ainda tem de condomínio, é isso? Não é isso, cara. É que eu não... Eu quero fazer intriga. Tu viu, né? O Lucas é complicado. Cara, jamais vai abalar os laços que eu tenho. Cara, eu esse aí posso te garantir. Vocês têm histórias, meu, que nunca poderão ser reveladas. Ele quer Conta aí. a discórdia e a cisânia. Eu adoro isso. Eu caio os detritos. Mas a questão é a seguinte, cara. Tinha cara que me ligava, disse, pô, meu brother, tenta resolver pra mim, me ajuda. Pô, tu desligava o telefone e tu corria pra resolver o problema do cara. Não é porque o cara tá sendo querido contigo. Cara, tem gente que é o seguinte, mano, ele te trata como se tu tivesse obrigação de ter soluções mágicas pra coisas que não acontecem da noite pro dia, né? Rapidamente eu vou dar um exemplo, já vamos terminar. Eu vou dar um exemplo que é o seguinte, cara, tu pega um condomínio lá que tu tá há 4 anos. Aí se tu vai fazer, né, uma história toda da tua gestão ali, aí tu resolveu todo o PPCI, tu resolveu todo... tu resolveu. Aí eu pergunto o seguinte, mano, eu precisaria de 4 anos pra fazer isso. Nem se eu fosse o Papa, eu faria isso em 1 ano. Ninguém faria isso em 1 ano. Então, é legal tu dizer pro teu cliente que há um tempo para as coisas acontecerem também, entendeu? Então, não deixa de ser um processo de educação, né? Claro, mas é que pelo fato do nosso cargo ser político, cara, o grupo que tiver insatisfeito, sempre o grupo insatisfeito é o mais barulhento. Sempre. A situação tá quieta porque tá bom pra eles, entendeu? Então, os caras vão lá, fazem um movimento, tu te fragiliza e aí tu sabe. Pô, uma coisa legal é trabalhar com NPS, né? Que seria basicamente pesquisa de satisfação. A gente sabe que 100% dos nossos clientes não estão satisfeitos. Mas qual é o nível de tolerância? É 2%? É 15%? Porque a gente entra numa seara muito intangível. Eu acho que tá bom, eu acho que tá ruim. Pô, pergunta pros condôminos. E eu vou te dizer, a gente sai, às vezes, de muitos condomínios, eu digo no geral, tá? Cara, porque a gente é incompetente às vezes mesmo. Que coisas básicas a gente não consegue entregar, cara. De verdade mesmo, assim. Não, e a questão de retorno. Eu acho que tem que ter um jogo de cintura, uma maturidade emocional. Sim, às vezes comunicação muito aguçada. E eu vou te dizer mais de competência, mas às vezes a gente sai também de formas bem injustas, né? Não, mas sabe o que eu te digo? Porque tu sabe que tu fez um mega trabalho. Mas sabe o que acontece às vezes? Mas tu arrumou uma picuinha com que reverberou pra 2, 3, 4. É, o cara que se mobiliza. O cara que mobiliza. História que eu já escutei de muitos síndicos. Tenho 15 condomínios na minha carteira, tá? Ticket médio R$1.000, tô ganhando 15 pau, tá? Só que tem um condomínio que me paga 500, o outro paga 450. Eu sei que aquele que me paga 1.000 e tanto, que é o que faz subir meu ticket alto, eu sei que aquele lá e aquele outro lá. Eu priorizo esses caras. Os menores eu vou meio que cagando. Isso te dá... isso aumenta o teu time também, né? Saia. Os caras às vezes não... E a gente perde às vezes... Vamos lá, porque o grande a gente não perde muitas vezes. O grande a gente prioriza. Porque o cara paga bem, porque a taxa é maravilhosa, etc. Então tu aguenta muito... A tua tolerância ela é muito maior porque a tua remuneração é muito menor. Mas a gente acaba não vendo isso. Mas eu acho, Lucas, que o nível de entrega em clientes maiores é muito mais tangível do que em clientes menores. Pega um prédio lá com 12 unidades, sem portaria, sem portão, sem nada. Meu, teu trabalho nunca vai aparecer. É tu manter limpo... Porque é robusto. E a luz tá acesa e a água tá na caixa d'água. Então tu não consegue mostrar a gestão ali, Mas a gente tem muitos prédios. Um bom zelador faria o que o síndico faria no condomínio. A gente tem prédios hoje, tá? Com 25 apartamentos que nos pagam aproximadamente R$9.000, tá? Um prédio específico, tá? 8 mil e uns que é quase R$9.000. Cara, é um condomínio com uma taxa maravilhosa. Tem demanda? Tem demanda. Mas não é um condomínio como um condomínio de... por exemplo, um condomínio Tenda, MRV, com uma demanda gigantesca, que às vezes os caras não cobram isso que a gente cobra. Então, assim, a gente dá sim uma atenção e aí por isso que o síndico tem que saber cobrar, cara. Mas aí, cara, um perfil desse, cara, de cliente, ele relativiza o dinheiro, mano. Eu quero ter aquilo ali. Tá, mas não, mas eu quero ter, porque o dia que tiver uma bronca aqui, eu quero saber que eu pago uma coisa pra ter. Sim. É diferente do cara que paga um condomínio de R$150, que qualquer R$10 a mais, o cara tu não consegue fazer chamada extra de 5 pila. É, entendeu? É diferente, cara. Esses caras que pagam bem, eles querem pagar bem pra ter quando precisar. Eles são mais preventivos. São caras mais precavidos, digamos assim, entendeu? Por isso que os caras pagam. Sim. Mesmo que a entrega não seja tão maravilhosa. A gente tá chegando no momento final ali, a Gabi fica fazendo sinal
pra nós, o Paulinho fica fazendo sinal pra nós ali que já tá quase acabando. O brother fez um sinal ali que não tava gravando. Tem que fazer de novo. E, cara, foi muito legal escutar um pouco mais da história. No almoço a gente escutou muita coisa que não dá pra trazer aqui, a gente tem que fazer um nos bastidores aí. Foi muito legal conhecer um pouco mais da história do Mozart, não sabia o significado do nome, tudo que tem por trás, né? Eu queria criar um momento agora, que também não foi combinado, momento gratidão. Gratiluz. Gratiluz. Cara, que é o seguinte, eu tava pensando nisso, né? E eu posso falar por mim, né? Tem alguém dentro do mercado, possivelmente, enfim, cada um, nós aqui do mesmo segmento, enfim, o Mozart também trabalha com condomínios, mas trabalha com empresas também. Que a gente queira pedir perdão. Não, cara. Sempre tem alguém que quer perdoar, cara. Não, cara. Sempre o Celso Portiolli, assim, agora. Rodrigo Faro, o momento aí Rodrigo do nada Faro. abre a porta, Sueli Orlando entrando, meio do... Só se for um holograma. Meio do além. Cara, e é o momento de a gente agradecer, assim, sabe? Aquela pessoa que impulsionou o teu negócio em algum momento, numa virada. Eu, por exemplo, eu posso dar o meu exemplo. Meu pai, como o Zé já contou a história, meu pai foi o cara que pulava da faca, que é o cara do João da Folha. Meu pai era do centrão, camelô e etc. E aí eu vi um cara que frequentava a mesma igreja que eu frequentava na minha adolescência, que era um cara que estava sempre de terninho, um cara que estava sempre de gravatinha, que tinha um cartão da Renner com limite, que não estourava o nome dele, diferente da galera com quem eu andava, né, da comunidade, da vila que eu morava. E é um cara que eu vi que tinha uma graninha. Ele, quando eu precisava, às vezes minha mãe ele emprestava o cartãozinho da Renner para comprar as roupas para mim, às vezes eu pagava ele, às vezes eu não pagava. É um cara que tinha ticket, que às vezes ia pagar o X pra galera, ele pagava o meu, porque bom, agora tu tem dinheiro, ele era legal que tu acertasse as contas com ele. Cara, e o nome desse cara né? O nome desse cara é Vilmar Bertelli Jr. Esse cara, ele trabalhou na auxiliadora predial durante muitos anos e foi o cara que me indicou para trabalhar na auxiliadora predial, que me viu lá, camelô com meu pai naquela função toda, ele me indicou, ele usou, e outra, a pessoa que me contratou, que é a Sueli Oliva, que não enfim, faz anos que eu não vejo a Sueli, que fez a contratação, ela falou assim, olha, eu tô te contratando porque é a indicação do Vilmar. Pelo bom exemplo de funcionário que ele era, né? Que durante todos os anos de auxiliadora predial ele fez. Eu sei que ele ainda está no mercado de condomínios. Ele tinha, enfim, ele ficou no auxiliador acho que 15 ou 17 anos. Depois foi para Guarida. E por último, agora a informação que eu tinha que ele estava na Menino Deus. Eu quero deixar meu abraço e dizer para o Vilmar que tudo que eu conquistei hoje ao longo de todos esses anos eu devo muito a ele, cara. Porque se não fosse ele me dar uma oportunidade para que eu entrasse no mercado de condomínios, cara, pô, eu não estaria aqui hoje gravando esse podcast. Então, assim, se eu tô nesse podcast hoje, se eu tenho uma empresa de síndico hoje, se eu tenho outros negócios hoje e que eu consigo dar uma condição legal, foi porque eu vi o Vilmar Bertelli, né, junto com a auxiliadora predial, com a Sueli Oliva e toda essa galera, me deram uma oportunidade, né? Então eu acho que... E hoje a gente gera oportunidade para muita gente e não pensando que lá na frente alguém vai vir no podcast, vai fazer um agradecimento para ti, né? Claro. Mas é escutar isso de vocês. Então, Bertelli, obrigado por ter me indicado. Então, assim, através dessa oportunidade que tu me deu, tu conseguiu mudar, cara, o rumo profissional da minha vida e hoje a vida que eu proporciono para minha família. E isso reforça a teoria de que uma decisão que tu toma, ela influencia tantas pessoas. Muito. Né? A decisão que o cara tomou, talvez, de ter te dado uma oportunidade, olha quanta coisa legal ele conseguiu fazer pela decisão que o cara tomou. Muito louco. Zé, tem alguém assim na tua carreira, assim, que tu veja, que foi um cara que foi um divisor, assim, pô, esse cara me deu uma oportunidade ou... Que então, esteja cara, vivo ou não? Minha mãe, né? Enfim, tu tem uma história com a tua mãe, eu tenho uma história com a minha mãe, e infelizmente ela morreu, né, cara? E talvez a dor que eu mais sinto, assim, foi de não ter proporcionado momentos ou coisas muito legais pra ela no momento que eu tive condições melhores de vida, né? Infelizmente eu não pude fazer isso com ela. Mas enfim, cara, é a lei da vida e não há muito o que fazer. Então, o negócio é se adaptar e seguir o baile. Mas enfim, ela foi a minha mentora, assim, inicial ali e tal. Depois o meu mentor foi o Iraçu, sem dúvida nenhuma. O Iraçu Cunha Duarte, o dono da MCC, um cara que eu tenho um carinho enorme. Tá morando num sítio agora, tá com os boi na sombra, né? Os filhos dele que estão tocando o negócio lá, mas é um cara que eu tenho um carinho gigantesco, assim, um cara muito legal, um cara muito humilde. E um cara que me ensinou muito, um cara que me prestou grana, um cara que me puxou as orelhas, um cara, foi quase que um pai pra mim, assim, né? Manda um recado pro Iraçu lá. Ele mora num sítio, ele não vai estar lá. O Giovanni, querido, um abraço pra vocês aí. Eu tenho um carinho muito enorme por eles, assim. A Carmen também, que é gerente hoje lá. A gerente há 25 anos já do negócio. Então, eles foram muito legais. Cara, eu vou te dizer, tu tocou no nome dela, eu acho que ela merece uma homenagem a Mariana Cruz.
A Mariana Cruz, cara, que é da Estratégia, nossa concorrente, né? Uma empresa muito legal para te aproximar também. Eles têm uma carteira muito massa e são do mercado há muito tempo. A Mari era assessora na Guarida, Zona Sul. Eu morava lá, cara, quando eu comecei a minha carreira, o meu contato era a Mariana, cara. Ela me fomentou muitos condomínios lá. Mano, eu vou confessar, ela me dava um condomínio por dia, velho. Por dia, eu não tô brincando, cara. É um troço bizarro, assim. E ela foi muito importante porque ela acreditou no meu negócio. Na Zona Sul não tinha muitos caras que exploravam, assim, esse negócio lá. E eu era um cara comprometido, assim, entregava legal. Então foi ela, inclusive, que me apresentou a PH3. Pois é. Então lá no Las Rocas, né? Que lá foi onde eu te conheci. Que ela falou, cara, esses caras aqui, tu pode largar em condomínio de alto padrão, pode confiar. Então, Mari, beijo. Antônio, tem alguém assim cara, eu tenho, nessa tua carreira de síndico profissional, assim, que tu acha que foi um cara que alguém que tenha te ajudado? Assim, um cara que é bem marcante assim a nossa história é meu sócio, né, cara? Silvio, que é um irmão que a vida me deu aí, que é um cara que a gente resolveu abraçar junto. E, pá, a gente tem uma amizade sólida e de muitos anos, né? Isso, a gente estando um do lado do outro, sempre se apoiando nas dificuldades e assim por diante, isso é determinante, porque a gente tem a força para continuar, motor para querer crescer e assim por diante. Depois entrou o Hamilton, que é um querido, um cara íntegro, absolutamente íntegro, super fácil de tratar, um cara divertido, que é super legal ter ele, né, como sócio. Eu acho que é o nosso time, cara, né? Óbvio que depois a gente saiu para galgar em administradoras e aí eu ia estar fazendo uma baita injustiça se eu falasse... O nome de uma, né? Porque a gente teve ajuda de várias, assim, algumas mais do que outras, né? E a gente tem parcerias fortes. Mas dentro das administradoras, e de novo, é para honrar mesmo. Não, para honrar mesmo alguém assim, a Guarida, cara. Mas alguém específico? Alguma bem específica, a Cris, né? A gente muitas vezes sentei lá na Cris, o Simon, que é foi um outro queridão, assim, né? O meu chefe durante muitos anos, eu sou muito grato ao Foi um Simon, cara né? que, quando trabalhava na área comercial ali, nunca foi assim, porque, eu vou indicar vocês porque vocês são bonitos. Até porque não são, né? Porque é o caso, óbvio. Mas não era, cara. Ele sabia que a coisa ia rolar, que a gente ia entregar um bom trabalho. Então, assim, primeiro os meus sócios e depois, sim, se eu tiver que apontar uma, a Guarida, embora várias sejam legal, cara, muito legal. Agradeço aí, um beijo pro pessoal. Muito bom. E tu, Mozart? Bom, eu tenho, assim, 3 nomes para agradecer. Primeiro, a minha mãe, obviamente, né? Por ter, enfim, me ensinado valores, princípios, ter me ajudado nesse início, né? E dando também esse voto de confiança, afinal de contas, eu ainda sou novo, né? Mas, enfim, iniciei bastante cedo nesse sentido. Agradecer minha irmã, que hoje também é minha sócia, né? E também ajuda muito nas questões de conselho e decisões estratégicas, né? Certamente ela tem uma boa parcela desse crescimento que a gente vem trabalhando juntos. E tem um cara bem especial, cara. Eu digo que tem anjos que são disfarçados de pessoas. Eu acho que a gente está falando dessas pessoas especificamente. Esse cara se chama César Folli. Ele fundou uma empresa no meu segmento, vendeu ela, assim, enfim, 4, 5 mil funcionários em 2007 e abriu outros negócios. Enfim, é um cara gigante, eu sempre respeitei ele, conheci a história dele de longe e eu sempre tive muita vontade de conhecer ele. Consegui o e-mail dele e tal e mandei um e-mail bem genuíno dizendo assim, cara, eu te conheço muito bem, mas não olho no olho. Né? Eu ouço histórias sobre ti, sobre quem tu é, sobre o que tu conquistou e tal. Meu nome é Mozart e tal, me apresentei da GBA, uma empresa do mesmo segmento que o teu e tudo mais. Queria te convidar para tomar um café. Eu quero ouvir a tua história, mas de ti, não dos outros. E, enfim, né, um cara extremamente ocupado, enfim, tem uma empresa extremamente grande atualmente. E, para minha surpresa, ele respondeu. Ele disse, pô, legal, não sei o quê. Primeiramente, parabéns por estar iniciando nesse segmento e tudo mais, enfim. E agendei um café com esse cara. E ele me concedeu 2 horas do tempo dele, né, para escutar a história dele e também fazer um brainstorming assim sobre o negócio, sobre a área de facilities, desafios e tudo mais. Sou extremamente grato por ele,
por ter concedido esse tempo. Volta e meia a gente troca alguns e-mails e tal, enfim. Então, essa também é uma pessoa que eu considero, assim, meu mentor. O WhatsApp dele ele não te deu ainda. Oi? Vocês estão por e-mail ainda. O WhatsApp ele não te deu ainda. Não, tem o WhatsApp. Mas eu não sou um cara inconveniente. Entendi. Né? Eu procuro não abusar da boa vontade. Mas é um cara que eu também tenho que agradecer. Então, essas 3 pessoas que legal, são pilares legais, assim, de referenciar aqui. E eu acho que isso é tudo, cara. No momento que a gente consegue olhar para trás e consegue identificar aquelas pessoas que te ajudaram, né, a chegar onde tu chegou, eu acho que a gente consegue evoluir como pessoa, assim, né, como empresário, total, como tudo, né? Certo. E poder também ter essa visão de gerar oportunidade para outras pessoas, né? Eu falei isso para a Gabi e para o Paulo, que trabalham com a gente também no ZoniX, que eu falei, cara, 2023 vai ser o melhor ano da minha vida. Eu nunca falei isso em anos anteriores. Eu falei, vai ser o melhor ano da minha vida, né? Profissionalmente, né? E vocês estão comigo. E vai ser o melhor ano profissionalmente da vida de vocês também, sabe? Porque o que a gente quer é isso. Assim, se eu tô ganhando dinheiro, eu quero que eles ganhem também, sabe? E o Zé tá comigo, ele vai ganhar junto também. O Zé vai ganhar, eu ganho com ele também. Fico mais tranquilo agora, gente. Tá, relação agora eu vou dar uma relaxada na cadeira aqui. A Gabi chegou a fazer. A Gabi chegou a rir ali, cara. E o Zé tá olha, ela deve ganhar mal. Agora vai bombar, Paulinho. E o Zé tá ela deve ganhar mais do que cara. Gente. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Vocês sabem das histórias, a gente não pode contar. Tu podia até deixar o meu Pix, quem puder fazer uma doação. Doe para o Pix. Doe para o Pix. síndicors@gmail.com, que é o e-mail dele. Que ele usava antes do VH3. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui, legal, de verdade. A gente agradece. Né? Então, assim, agora a gente tem que marcar um churrasco e fazer o Fábio assar pra gente. Fazer o Fábio assar e pagar, né? E pagar vinho também, né? Mas bem que ele só toma cerveja. Ele só toma cerveja, a gente leva o vinho. E ele entra com a churrasqueira e a carne, e a mão de obra. E pra quem nos assistiu até aqui, porque eu sei que podcast... Quanto tempo durou, Gabi? 1h20. O pessoal tá quase nos correndo daqui. A diária que a gente alugou, que era pro X tempo, já até passou. Tem que pagar extra. Mas se você veio até aqui, a gente quer agradecer vocês. E que aquilo que vocês tenham escutado ao longo desse podcast possa, de fato, ajudar vocês nos seus negócios, né? E a gente tá lançando, então, precisa falar da agenda, né? Do cronograma desse ano. A gente tem uma mentoria, né? Que a gente realiza a cada 2 meses, que vai realizar agora em março, né, Gabi? Me ajuda? Vai ser realizado em março, vai estar a data aqui, especificamente para síndicos, para funcionários e administradoras. O Antônio participou da última. Muito legal, cara. Eu acho que é muito legal. Recomendo. A gente fala não só da história, mas assim, de como a mentoria se chama de 0 a 100, né? Como a PH3 conseguiu chegar ao número de 100 e passar dos 100 condomínios, né? E contar um pouco de métodos. A Gabi traz um pouco dessas estratégias digitais por trás do nosso negócio, né? Que fez a nossa empresa também, as pessoas enxergarem. Não basta ser bom, né? Preciso demonstrar que eu sou bom, né? Então a gente acaba levando tudo isso para essa mentoria. Ao longo desse ano tem muita coisa para acontecer no ZoniX. A gente vai ter o CEO Condes Fórum, é isso? Que é um circuito que vai acontecer para as empresas que estão com a gente ao longo do ano, né? Somente de CEOs de empresas grandes, onde vai vir alguém para palestrar a cada 2 meses também para essas empresas que estão junto com a gente. A gente vai ter a rodada de negócio que vai acontecer também no mês de março. Vai ser o primeiro evento aberto para o ano, né? Para síndicos, para administradoras. E isso já vai ter o link da inscrição aqui abaixo no Instagram, no link da bio do Instagram, na descrição do vídeo. O que mais? Me ajudem? Maior evento em Gramado. Gente, não era para dar spoiler disso aí. A gente vai fazer um evento em Gramado, Antônio. Top. No inverno, top demais. Onde a gente vai reunir, assim, as maiores feras do mercado de condomínios nacional. A gente vai fechar a Snowland só para síndicos. Olha só, rapaz. Seria maravilhoso ser na Snowland, mas não vai ser. A gente não pode dar muito detalhes. Então vai ser um evento top, que embora seja inverno, vai ser o Fire ZoniX em Gramado. Então, assim, vai ser um evento assim que a galera vai vir de todo o Brasil para estar junto com a gente lá e, enfim, mais novidades vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Mais alguma coisa que eu preciso divulgar? Não? Eu acho que é isso, né? Não. Então, mais uma vez agradecer quem ficou até aqui. Um beijo para vocês e aguardem o próximo ZoniX Cast. Valeu!